Olá, eu sou Rosana Rubio, da Escola de Pais e Filhos do Grupo C, e hoje quero continuar falando da Síndrome da Adolescência Normal. Você já ouviu falar sobre isso? Nos meus vídeos anteriores, que você pode encontrar no canal do YouTube do Grupo C, eu explico direitinho. Apenas complementando então, a adolescência é uma fase do desenvolvimento humano, um período de transição entre a infância e a vida adulta, um processo de amadurecimento crescente que envolve uma série de transformações físicas, emocionais, cognitivas e sociais. Vocês, pais de adolescentes, e vocês, filhos adolescentes, que tal continuarmos a conversar sobre esse tema? Hoje eu quero falar sobre o terceiro sinal ou sintoma da nossa listinha dos 10 sinais e sintomas da Síndrome da Adolescência Normal. É importante que toda a família participe e assim consiga compreender melhor essa fase tão incrível do desenvolvimento humano. Antes, quero deixar bem claro que cada ser humano é único. Há uma diversidade de características em cada um de nós. Cada um tem a sua bagagem individual e diferentes questões socioculturais que influenciam a formação e determinam comportamentos. E eu respeito isso. Quero apenas nesses vídeos conduzir dentro de um contexto algumas características e sinais possíveis do período da adolescência. Muitos estudos foram feitos e algumas manifestações específicas da adolescência parecem bem universais, independente do meio em que o adolescente vive. E hoje quero conversar sobre a necessidade de intelectualizar e fantasiar, uma característica que representa muito a adolescência. Num processo inconsciente, isso quer dizer não pensado, mas sentido profundamente, essa nova fase impõe ao adolescente uma necessidade de deixar ir o corpo infantil, esse corpo que se modifica dia a dia, lidar com as transformações da puberdade, as transformações biológicas e as próprias questões familiares, da proteção familiar que o adolescente nessa fase sente não mais tão necessária. Tudo isso pode ser vivido como uma experiência de desamparo e de impotência que leva o adolescente a recorrer ao pensamento para compensar estas perdas. Daí, o adolescente tende a fugir para o seu mundo interior, se fechar um pouquinho, como uma forma de buscar um reajuste emocional para lidar com todas essas novas questões. E nesta tentativa de encontro consigo mesmo, pode começar a demonstrar preocupações de ordem ética, moral, social e cultural. E neste momento pode desenvolver grandes teorias sobre o mundo, nas quais vão misturar justificativas concretas com ideias fantasiosas ainda do processo infantil. E pais, tenham paciência de ouvir os seus filhos, de participar desse novo projeto de vida, estas teorias que com o tempo vão amadurecendo, vão sendo modificadas através da experiência. A experiência é a melhor escola. Por isso, pais, rejeitar ou desvalorizar o que o seu filho adolescente tem a dizer não ajuda em nada, ok? Este é um momento de muito diálogo, paciência e muitas experiências. Um diálogo com uma comunicação clara, associada à transparência, à sinceridade e o amor, propicia a criação de vínculos fortes entre os pais e os seus filhos nessa fase. E você aí, adolescente, pensou que eu não ia falar com você hoje? Vou sim. Apesar das suas novas crenças, essas que hoje você está carregando aí dentro de você, fervilhando de novas ideias, faça sempre uma reflexão.
Repense e pense as suas decisões e os seus novos comportamentos, para assim vocês planejarem realmente o que você deseja, o que você almeja e com a aceitação e o olhar dos seus pais na construção desse novo caminhar. Compartilhe. E pais, dar voz aos seus filhos adolescentes e possibilitar abertura a conversas equilibradas e harmoniosas acerca das questões pertinentes a esse adolescer e essa nova etapa fortalecerá muitos vínculos entre vocês e vai auxiliar na promoção do aprendizado do seu filho e prevenção de problemas futuros. É importante dar esse espaço para que seus filhos sejam os protagonistas da sua história, compreendendo melhor então a realidade e estando munidos de informações frutos dessa troca entre pais e filhos, que vão auxiliar nessa construção de si mesmo e, por que não dizer, na construção de um novo momento para vocês, pais também. Desse modo, a família passa a ser um local seguro e que também favoreça o crescimento saudável dos adolescentes, promovendo então uma construção de cidadãos. Este é um período de vida que deve ser vivenciado com harmonia entre pais e filhos e essencialmente uma época de descoberta pessoal, um passaporte para o seu filho ingressar no país dos adultos e na construção da sua própria identidade. Pais, participem. Filhos, incluam seus pais nesse processo. E boa sorte a todos e muita paz neste conviver. Eu sou Rosana Rubio e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um beijo para todos.